Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Arquiteto. Hoje eu quero falar aqui com você um assunto extremamente sério. Isso aqui é até de um cliente meu, tá? Esse cliente, ele ficou fazendo um projeto comigo por 4 anos. Projeto, projeto. E aí, todo ano, basicamente, ele me ligava para perguntar uma coisa ou outra referente à obra dele. E o que eu estou querendo falar aqui com você é justamente que eu fui até a casa dele depois de um tempo, porque estava dando ele queria tirar algumas dúvidas da construção, e ele chegou na seguinte situação. Ele era o tipo de pessoa que ele não conseguia concluir a obra. Ele não consegue concluir a obra. E isso serve para você de uma análise, porque tem pessoas que nunca estão satisfeitas. Nunca estão satisfeitas. E por não estar satisfeita, nunca termina nada. Você tá entendendo? Por quê? Porque sempre tá faltando alguma coisa, sempre está incompleto. Parece que na mente da pessoa mesmo ela se auto-sabota, tá? Então, basicamente é isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Se você gosta dos vídeos aqui do canal do Arquiteto, gosta desse vídeo, inscreva-se no canal, dê uma curtida nesse vídeo, seja agora na frente ou no final, tá? Lembre-se que aqui no canal do Arquiteto tem vídeo todos os dias, tá? Aqui embaixo eu deixo meu e-mail, deixo meu WhatsApp também. Aqui também tem a parte membro, então você vai ter prioridade nas respostas, você vai ter também a participação aí nas enquetes, além de outros benefícios aí que logo logo vão aparecer, tá? Então vamos aqui para o vídeo, porque eu já tenho esse assunto aqui, ele é muito importante mesmo. E o que acontece? Olha só, esse cliente inicialmente, ele foi fazer uma reforma de uma casa térrea. Então ele já tinha a casa, tá? Eu fui até lá, cheguei lá, identifiquei que ele tinha algumas solicitações para mudança na casa térrea. Beleza, fui, desenvolvi um projeto na casa térrea, lembrando que por ele ser um cliente um pouco que tinha indecisão, o que ele fazia? Ele me ligava de vez em quando, assim, de vez em quando, uma ou duas vezes a semana. Ele me ligava e a ligação dele era uma ligação que eu lembro assim que não tinha fim, tá? Então, normalmente, só pra você ter uma noção, eu ficava em torno de uma hora e meia conversando com ele. E na hora que dava uma hora e meia, eu tinha que dar uma cortada ali um pouquinho, porque senão ele tinha potencial de ficar 2, 3 horas falando do projeto. Aí você vai falar, mas o que que ele falava tanto? Basicamente, ele falava assim, não, porque eu tô pensando nisso, eu tô pensando nisso, e aí eu tô pensando em fazer aquilo. E ele ia detalhando tudo, porque ele é uma pessoa, ele era vigilante, mas o que acontece? Ele tinha lá uma renda guardada e mais que ele, isso aí tudo ele que falou, tá? Mas ele também gostava de acompanhar a obra, entendeu? Ele não era pedreiro nem nada, mas gostava de acompanhar a obra. E aí o que aconteceu? Olha só, ele fez a planta, então depois de um ano e pouco a gente terminou o projeto. Foi bem difícil, nossa, bem trabalhoso mesmo, mas eu entreguei o projeto para ele completinho. E aí, com isso, lembrando que eu demorei esse tempo todo, não por causa de mim, tá? Foi por causa dele. Por quê? Porque ele mudava o tempo todo. Eu já até entendi. Eu falei, não, esse cliente aqui é um cliente que vai mudar até o final da vida, o projeto. Sempre mudava alguma coisa. Mas aí ele, ok, recebeu o projeto, planta térrea, e foi executar. Não me contratou para poder acompanhar, tá? Lembrando que isso é sempre opcional do cliente, não existe esse negócio assim, fez o projeto, então você vai ter que estar lá acompanhando. Ó, se eu assinar RT de execução de obra, sim, eu preciso estar lá acompanhando, tá? Caso não seja esse, né, o fato aí, não tenho obrigação, mas fica ali à disposição do cliente também, caso ele precise de alguma coisa. Mas no caso dele lá, ele não falou nada comigo, ele só me ligou para tirar algumas dúvidas do projeto, eu expliquei para ele, falei que se precisasse de alguma coisa estava à disposição, e não falou mais nada. Bom, depois, passado ali uns 2 anos mais ou menos, ele me chamou novamente para casa dele, cheguei lá, já tinha uma construção no fundo, até ele estava criando criando coelho, hamster, e os bichinhos faziam uns buracos assim, ó, que eles sumiam, parece que eles entravam numa cratera. E aí, a casa dele, que ele estava morando na casa, a casa estava toda assim, imagina uma obra, ele estava morando dentro de uma obra, você entendeu? Ele falou assim que o pedreiro que ele contratou deu prejuízo para ele,
Parece que deu um cano nele lá, fez um trem errado, deu um cano nele, tomou um prejuízo altíssimo no dinheiro dele. E que, como ele não tinha dinheiro, ele estava levantando mais recurso e eles estavam morando lá. E ele mesmo, olha só, ele não é pedreiro nem nada, ele mesmo estava organizando e melhorando algumas coisas. E aí, por coincidência, a esposa dele estava lá. E a esposa dele falou assim: não, essa obra aí não tem fim, não. Ele já tá com outra ideia aí. Ele já tá com a ideia de sobrado, vai fazer um sobrado, e aí quando for o sobrado, ele já vai mudar, que ele vai fazer outra coisa, depois ele vai mudar. Ou seja, ele nunca vai concluir isso aqui. E aí saiu brava pra lá. E aí eu lembro disso até hoje, porque são casos, né, que acaba marcando aí. E aí, ele falou que ele fazia um sobrado. Aí lá vai a gente fazer o projeto de sobrado. Só que, igual eu falei, quando ele vai fazer uma coisa, ele é muito demorado. Então, o projeto de sobrado, demorou um ano. Por quê? Porque ele muda, por exemplo, uma pessoa que conversa com você, depois de 3, 4 horas, já liga mudando toda a ideia. E isso aí vai o tempo todo. Né? Você falar assim, ó, isso aí, a pessoa viver desse jeito não é normal. Ó, eu acredito também que não seja normal. Penso eu que deve ser algum tipo de transtorno de imperfeição, não sei, a pessoa fica insatisfeita, entendeu? Ela não tem posicionamento. E aí, foi mais um ano de projeto, eu até parcelava para ele um ano, porque não tem, né, já sei o jeito que vai ser. E aí, no caso, depois desse um ano, que passou, eu entreguei o projeto para ele, e adivinha, ele não concluiu ainda essa reforma. E por que, que ele não conclui essa reforma? Olha só, ele não concluiu a reforma. Por que, que ele não concluiu essa reforma? Por causa que na mente dele sempre tem algo imperfeito. Você entendeu? Ele é muito perfeccionista de deixar as coisas encaixadas, funcionando tudo certinho. Mas o fato é, você talvez, eu sei que você não é esse tipo de pessoa, mas talvez você é uma pessoa que sempre está insatisfeito. Ou seja, você vai fazer a obra, vai fazer a planta, você tem a sua ideia, mas você fala, não vou executar isso não, porque está imperfeito, está assim, está com problema, está assado. E a verdade é que você precisa concluir o que você está fazendo. Se é uma obra, vai lá e conclui. Ah, mas tinha coisa para poder melhorar. Meu amigo, sempre vai ter coisa para melhorar. Por exemplo, se eu quiser ficar fazendo um projeto e eu ficar detalhando ele todo, acredite, sempre eu vou ter coisa para detalhar. Sempre. Então eu nunca vou chegar no fim. Você entendeu? Então se eu tenho que entregar X serviço, demanda, eu não vou conseguir fazer isso se eu estiver buscando perfeição em todos, entendeu? Então, mas o que, que eu faço? Eu faço muito bem feito, detalhado, tudinho, beleza, tranquilo, funcionando, vai dar certo, vai aprovar na prefeitura, vai ter a informação que o cliente precisa, tá tudo detalhado, tranquilo. Só que tem pessoas que quer deixar detalhado e rever e rever e rever e rever, e às vezes vai perdendo tempo nisso. E o que que acontece? A pessoa acaba ficando para trás, igual essa obra aí. A esposa já não acreditava nele, a filha já não acreditava nele. Você tá entendendo? São coisas graves. Se você for analisar, isso aí destrói casamento, destrói muita coisa. Você vê, que mulher que vai gostar de morar numa eterna reforma? Pensa. Não, eu vou morar uma eterna reforma. Vou estar vivendo minha vida toda numa reforma. Pensa, você não quer. Então, esse cliente, até hoje, na verdade, a obra dele não terminou, eu sei disso. E infelizmente, então assim, espero que ele consiga concluir, espero que ele consiga né, realizar os seus sonhos aí, os planos. É, mas a gente tem que entender, né, que a obra ela precisa ser objetiva também, tá? Ela precisa ser objetiva, precisa ser bem feita, mas precisa ser objetiva. Caso contrário, você entra nessa situação aí, igual esse cliente meu entrou, e é uma situação ruim, né? Desagradável, tá bom? Então, basicamente é isso que eu queria falar com você. Lembre-se, a arquitetura está em tudo.